Descaso em Águas Claras. Calçadas estão quebradas e em alguns locais nem existem mais. Denúncia: quiosques vendem bebidas alcoólicas em estradas que cortam o DF. Insegurança: casal é rendido por ladrões à mão armada no Lago Norte. E mais, a Câmara Legislativa retoma os trabalhos hoje. E ainda, a presidente do Supremo abre os trabalhos do Judiciário com discurso em defesa da Justiça. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago agora para vocês as notícias do Band Cidade, primeira edição. Exclusivo, a gente começa a edição desta quinta mostrando flagrante de venda de bebidas alcoólicas à beira das rodovias distritais. No DF, a lei que combate esse tipo de comércio está em vigor desde 2016. Mesmo assim, não é difícil encontrar lugares que vendem cerveja e até cachaça às margens de rodovias. Tanto que nossa equipe de reportagem flagrou o desrespeito com a lei na Estrada Parque Taguatinga e também na Estrada Parque Núcleo Bandeirante. Em vigor há 10 anos, a lei seca proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas para consumo ao longo das rodovias. No ano passado, bares e quiosques que descumpriram essa lei federal e venderam uma latinha de cerveja para motoristas acabaram contribuindo para um dado preocupante. De acordo com o Detran, mais de 24 mil motoristas foram autuados por dirigirem bêbados. Foram 10 mil casos a mais em relação a 2016. Muitos foram flagrados nas rodovias que cortam o DF. Uma lei distrital que proíbe a venda de bebida alcoólica na chamada faixa de domínio, que são as áreas preservadas às margens das rodovias do Distrito Federal. Aqui na EPNB, por exemplo, a área de proibição se estende por até 130 metros, 65 de cada lado da pista. Mas não é o que encontramos por aqui. Este quiosque atrás da parada não está a menos de 20 metros da pista. Aprovamos uma legislação no final de 2016, para ser mais exato, em 27 de dezembro, que normatiza a ocupação das faixas de domínio, tanto por engenhos publicitários como também por quiosques. E hoje esta legislação está como referência, tanto para as administrações regionais de Brasília, como também para outras unidades da federação. E está bastante claro nessas permissões que não pode haver venda de bebida alcoólica. No local, nosso produtor simulou o interesse na compra de cerveja, mesmo observando que as latinhas não estavam à vista do consumidor. Vocês podem vender cerveja? Vendo. O senhor tem autorização para vender aqui? Tem não, mas tem que vender, que eu conheci. Por que você não tem autorização? Na BR não. O senhor sabe disso? E por que o senhor vende? Quer dizer, não, agora não exatamente, não por acaso, sim, eu vendo. Já o dono deste quiosque na EPTG confirmou que vende cerveja para motoristas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes o motorista para aqui para comprar? Para. Vocês vendem de boa? Não. Por quê? Pra ganhar dinheiro? O diretor do DR não apresentou dados da fiscalização, mas informou que ela acontece, principalmente para ocupantes que estão na faixa de domínio. Esta autorização é precária e por 12 meses, podendo ou não ser renovada. Se efetivamente alguém descumpre o contrato que tem assinado com o DR para este fim, pode eventualmente perder, inclusive, a oportunidade de se manter naquele local. É uma lei que só funciona no papel. E sobre este assunto a gente já está com o Sérgio Amaral com a gente hoje para comentar as principais notícias do dia. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa tarde. Essa é mais uma daquelas leis para inglês ver? Não deveria ser, não poderia ser, né, Rodrigo? Se a lei foi aprovada na Câmara e foi sancionada pelo governador, ela tem que ser cumprida. O que é isso? É lei de faz de conta? Não pode. Esse absurdo não pode continuar em plena capital do país, gente. A gente viu aí o diretor do DR falando que tem que fazer a fiscalização, tem que fiscalizar e tudo. Alguém pode falar, o pessoal tem direito de trabalhar. Tem direito de trabalhar e vender tudo menos bebida alcoólica, porque isso está previsto na lei que não pode. Porque, afinal de contas, é o seguinte, a gente viu aí na reportagem do Rafael Porfírio, né? 24 mil motoristas flagrados alcoolizados. Quando o cara é flagrado, é multado, perde a carteira, perde o carro, tudo bem, não tem nada além dali. E quando ele não é flagrado? Aí é gente que pode machucar, é gente que pode matar nesses acidentes que podem ser causados por causa do álcool. Então, tem que ter fiscalização, sim, seja do DR, seja da polícia, seja do Ministério Público, mas principalmente, né, DR e polícia tem que fazer cumprir a lei.
É mais uma daquelas leis que não tem fiscalização, né, Sérgio? E não devia ser assim, né? Não poderia ser assim. Continuar falando de trânsito, porque a parte mais frágil do trânsito é justamente o pedestre. Quem costuma andar a pé sabe das dificuldades. E para caminhar com segurança, existem as calçadas, mas em Águas Claras elas estão quebradas, abandonadas em alguns locais e nem existem mais. O jeito é se virar e as pessoas são obrigadas a se arriscar em meio aos carros. Veja só. Bruno trabalha em Águas Claras. Todos os dias passa pelo cruzamento da Avenida Jequitibá com a Rua Copaíba. Sem a calçada, atravessar o trecho com segurança é um desafio. Quando não tem que passar aqui pelo lado aqui, né, que tá cheio o trânsito e o semáforo, ou a gente passa no meio dos carros, ou a gente tem que passar aqui no meio da lama. A situação se repete em pelo menos outros 3 trechos da região. A calçada simplesmente acaba. O pedestre tem de tomar a decisão entre ficar no solo desnivelado, cheio de pedras e de lama, ou ir para o asfalto e competir o espaço com os carros. Começaram o calçamento aqui, né? Até ali e parou. Acho que a cidade só é até aqui e acabou. Aí não tem mais cidade de Águas Claras lá para trás. Isso que eu acho, é um descaso com a população de Águas Claras, né? Givonaldo se revolta. A gente paga imposto e a gente não vê resultado. A administração de Águas Claras informou que a situação das calçadas está assim aqui nesse trecho da Rua Copaíba por conta de uma obra feita recentemente. Parte do piso precisou ser retirada. A promessa é que as calçadas serão reconstruídas até semana que vem. Mas o problema não se limita apenas a esse trecho. Ao longo da Avenida Jequitibá, obras inacabadas ou paralisadas deixam pedestres sem ter por onde caminhar. É o que acontece perto da Rua 36 Sul. Ali, o perigo ainda maior está do outro lado da pista. Até existe calçada, mas os moradores da região temem que ela possa desmoronar a qualquer momento. A tragédia é anunciada há muito tempo. Nem administração, nem justiça dizem que esse lote está embargado pela justiça, ninguém faz nada. Eu moro nesse prédio aqui ao lado e muitas vezes venho passar com as minhas filhas e isso incomoda muito, porque o buraco é praticamente aberto, né? Morro de medo delas caírem. Sobre esse problema, a administração de Águas Claras informou que a cooperativa faliu e não terminou a obra e disse ainda que, quando se trata de propriedade particular, a atuação do poder público determina que todos os lotes devem ser mantidos limpos e cercados. A administração e a vigilância ambiental informaram que realizam monitoramento frequente das construções abandonadas para que não se tornem pontos de proliferação de mosquitos e insetos e roedores. Referentes a calçadas, uma equipe da administração regional já está providenciando isolamento da área para evitar acidentes com os pedestres. E isolar a calçada, vai ter que andar aí, quem vai ter que andar na rua vai ser o pedestre, né, Sérgio? Olha, isso tudo que você falou aí depois da reportagem, blá, blá, blá. Não passa de blá, blá, blá oficial, né, Rodrigo? É um absurdo isso aí. Isola a calçada, ao invés de consertar a calçada, isola e o pedestre vai disputar espaço com o carro lá no asfalto, tem que descer do asfalto. E isso eu vou repetir o que eu falei na primeira reportagem, em plena capital da República. É um absurdo, é uma vergonha. Isso não dá nem para falar muito, tá, Rodrigo? Eu vou resumir isso aí com uma frase só. Depois, gente, os políticos ficam perguntando por que eles não são reeleitos. Por quê? Por quê aí? Tem mais carinho com o contribuinte, né? Olha, o presidente Michel Temer participou hoje pela manhã da solenidade de abertura dos trabalhos do Judiciário. Os magistrados começam o ano com assuntos importantes e polêmicos para serem analisados, com a possibilidade da prisão em segunda instância e o auxílio moradia para os juízes. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Trabalho não falta para o Supremo, né, Renata? Boa tarde. Não, Rodrigo, muito boa tarde para você, uma excelente tarde para todos que nos acompanham. Então, como você disse, realmente são assuntos polêmicos que suscitam aí grandes debates, assuntos atuais, com relação, por exemplo, ao auxílio moradia para juízes integrantes do Ministério Público. Em 2014,
2014, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, autorizou esse benefício. E agora ele surge aí com um debate bastante importante e tem um caso que ilustra essa situação. O juiz Marcelo Bretas, o juiz lá do Rio de Janeiro, bastante conhecido por sua atuação no combate à corrupção, ele conseguiu na justiça a possibilidade dele receber o auxílio moradia, cerca de R$ 4.300, e a mulher dele, que também é juíza, também receber o auxílio moradia do mesmo valor. Ocorre que os dois moram juntos e na casa que é própria. E aí vem o questionamento, para que receber um auxílio moradia, já que tem moradia própria, né? Então, há a possibilidade do Supremo analisar novamente esse assunto em março. Então, aí nos próximos dias pode ser que a gente tenha aí alguma atualização com relação a esse tema. Um outro tema, também bastante polêmico, foi decidido em 2016, em um placar bastante apertado, 6-5. Então, os ministros do Supremo decidiram aí a possibilidade do condenado em segunda instância já cumprir a pena, já ser preso. Uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Ocorre que desde então, alguns ministros mesmo do Supremo vêm colocando em pauta esse debate de uma maneira bastante informal. O próprio ministro Gilmar Mendes, que era favorável a essa possibilidade, já se mostra agora contrário, já mudou o voto dele. E aí o assunto também veio à tona novamente com essa condenação em segunda instância do ex-presidente Lula, o que levou inclusive a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a dar uma declaração, dizer que não vai colocar novamente esse assunto em pauta por agora, especialmente por uma questão em específico, por um assunto em específico, por uma realidade. Não citou o ex-presidente Lula, mas é exatamente por conta dessa situação dele. Ela disse que o Supremo iria se apequenar se fosse analisar novamente por conta de uma situação. Então, são assuntos realmente bastante polêmicos. Nós temos aí algumas imagens dessa abertura que aconteceu agora há pouco. Você vê que o presidente Michel Temer também participou, ele não falou nada. Quem falou foi a ministra, a presidente Carmen Lúcia. Disse, por exemplo, que atacar a justiça é algo inadmissível e também inaceitável. O primeiro julgamento em plenário em 2018, Rodrigo, vai ser uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da Indústria contra a Anvisa, que questiona aí a venda dos cigarros que tem aroma e sabor. Um assunto também polêmico, mas diante de tantas polêmicas, né, Rodrigo, claro que também é um assunto bastante importante. Então é isso, a gente vai acompanhar aqui essa agenda do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo. Já começa com controvérsia, né, Renata? A Renata vai acompanhar. Agora, Sérgio Amaral, fico imaginando o telespectador vendo essa história de auxílio moradia para quem ganha mais de 30 mil, 20 mil reais, ele fica se perguntando, eu estou pagando essa conta e eu não tenho direitos também? E o pior é isso, né? É que essa pessoa que está nos assistindo é quem está pagando essa conta, R$ 4.377 para cada juiz que tem auxílio moradia, né? Felizmente, né, Rodrigo, a gente sabe que não são todos, em alguns tribunais, hoje, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo traz um levantamento, mostra que no Supremo Tribunal Federal isso não existe, né? Mas muitos juízes aí espalhados por esse Brasilzão afora e outros tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, têm essa excrescência que se chama auxílio moradia, inclusive para juiz que mora na cidade onde ele está prestando serviço. Se ele fosse deslocado, ainda vá lá, né? Como qualquer, até no setor privado isso existe. E que tem residência própria também. E que tem residência própria. O pior, Rodrigo, será que esse pessoal não pensa que isso aí é abrir a guarda para a bandidagem, por exemplo, da Lava Jato? A bandidagem da Lava Jato pode, na maior cara de pau, chegar e falar, olha só aí, ó, esse cara que está me atacando, está recebendo auxílio moradia e ele tem casa aí onde ele mora, esse cara tem moral para isso? A gente sabe, né, Rodrigo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso é baixar a guarda para a bandidagem da Lava Jato vai fazer esse tipo de observação, seja bandido empresário, seja bandido político. Não dá para a juizada continuar desse jeito. Agora, não dá também, eles, na maior cara de pau, eles dizem que a lei assegura a eles esse direito. É verdade. Agora, é verdade também que o Congresso tem o dever de mudar essa lei, que é uma excrescência. R$1 bilhão é o custo aí só para o judiciário do auxílio moradia, custo anual, segundo a ONG Contas Abertas. E olha, a seguir, casal é rendido por ladrões à mão armada no Lago Norte. Mais informações logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.